Boa noite, boa noite. Estamos mais uma vez aqui ao vivo no YouTube para fazer mais um vídeo da série Como Reconquistar, Como Me Reaproximar do Meu Filho Adolescente. E nesse vídeo de hoje eu vou me basear num livro que eu amo de paixão, que faz uns 20 anos que eu conheci, que é esse aqui, ó, da União dos Escoteiros do Brasil, que diz o que estamos dizendo aos nossos filhos. Pessoal, para quem está caindo aqui de paraquedas e não me conhece, eu sou Valquíria Lobo, eu sou a mãe do Tiago e da Thalita, e eu estou aqui para compartilhar com vocês toda a experiência que eu tenho de mais de quase 20 anos como chefe de escoteiros. Eu fico muito perto dos adolescentes e muitos pais vinham me procurar, me perguntando o que fazia, por que os adolescentes estavam desse jeito, o que poderiam fazer. E, na verdade, eu tenho a resposta, por dois motivos. Primeiro, por essa experiência mesmo com o Tiago, o meu filho que já vai fazer 32 anos, e com a Thalita, a irmã mais nova dele, que é 13 anos mais nova, fez 18 esse ano, e também por esses quase 20 anos de experiência com os adolescentes. Mas eu estou te falando tudo isso, realmente que é para introduzir a maneira especial, diferente e peculiar que o escotismo trata as relações entre adultos e jovens. Às vezes, quando eu falo com as mães dos jovens que eu acompanho, elas ficam meio em dúvida se eu estou falando dos filhos delas ou se eu me enganei de filho, porque eles parecem que são outras pessoas perto dos chefes escoteiros, comparados aos filhos que são dentro de casa. Quando eu falo para as mães que eles passaram o final de semana inteirinho carregando material, cortando bambu, fazendo pioneiria, que é amarrar bambu com sisal para fazer o banco, a mesa deles, montando a barraca, preparando o alimento, cozinhando de verdade, na fogueira ou no fogareiro, e que era meia-noite, eles ainda estavam em volta da fogueira, conversando, brincando, que 6 horas da manhã eles levantaram com o maior pique, fizeram seu café da manhã, rindo, brincando, cantando. Elas falam, não é possível. O que é que você faz? E, gente, é sério, eu acho que, sei lá, mais de 90% disso, dessa diferença da reação dos filhos em casa e nas atividades escoteiras, se deve a essa abordagem atípica, a essa maneira diferente de lidar com os adolescentes e com as crianças também, com os jovens, que o escotismo tem e que a gente pratica ao redor do mundo inteiro há mais de 100 anos. Então, queria compartilhar com vocês um pouquinho dessa minha experiência. Como eu falei, a nossa série é Como Me Reaproximar do Meu Filho Adolescente, e o vídeo de hoje a gente vai tratar especificamente para eu te dar algumas dicas de como educar positivamente. Quer dizer, o que a gente está dizendo, né, para os nossos filhos, baseado naquele livrinho que eu te mostrei. Não sei se ele está aparecendo aí para você, na sua tela. Se não, deve aparecer já já, porque tem um delayzinho, né, entre a minha fala aqui e o slide que está passando, mas espero que você consiga ver a capa desse livro. Bom, primeira coisa que eu precisava falar com vocês é a maneira como a gente fala para os nossos filhos. Olha só, nós, os pais, somos os principais educadores de nossos filhos. E, na verdade, eu acho muito estranho que até para dirigir um carro, a gente faz um curso que custa super caro. Eu sei porque minha filha está fazendo agora. Então, eu fiquei até surpresa com o valor que está para tirar uma carta, né, de motorista, uma habilitação. Super caro, super caro. A gente faz aulas teóricas, a gente estuda, a gente faz uma prova, a gente faz aulas práticas, a gente treina, a gente faz uma prova prática, a gente fica 2 anos em estágio. Isso só para dirigir uma máquina. Tudo bem que essa máquina, ela pode causar a morte de uma pessoa, de várias pessoas, né? Ela pode causar prejuízos materiais. Não questiono isso, não estou falando que é errado a gente fazer curso
para dirigir um carro. O que eu estou dizendo é que eu acho que é muito estranho que a gente é, que a gente faça isso para dirigir um carro e a gente não faça isso para criar um filho. Porque da mesma maneira que a gente pode é, matar uma pessoa no trânsito, se a gente não souber como é que se dirige, a gente pode matar a autoimagem e a autoestima dos nossos próprios filhos sem perceber o que a gente está fazendo. E por que isso? Justamente porque a gente vem de uma cultura em que a gente não vai para a escola para aprender a ser mãe. O papel, acho que mais importante da vida da gente, a gente realmente não tem o hábito de estudar para isso. Eu fico impressionada como as pessoas não estão preparadas para ser mães e para ser pais. Esses dias eu estava no shopping e eu vi no shopping. Não, eu estava numa loja no centro e eu vi uma senhora falando com a sua filha, mas de uma maneira tão grosseira, tão aviltante. Ela falava o tempo todo para a menina coisas do tipo: "Ah, não acredito que você está aqui de novo. Não acredito. Nossa, hoje eu já estou de saco cheio de você. Hoje eu não aguento mais. Nossa, hoje você está terrível." Mas assim, era o tempo todo, aqueles, acho que 5 minutos que eu fiquei perto da moça na loja, enquanto eu estava andando ali pelos corredores da loja, o tempo todo a moça falava isso para a filha dela, isso. E eu ficava, eu não sabia como reagir, porque para mim parecia tão bizarro aquele tipo de atitude daquela mãe, e eu não tinha intimidade com ela para tentar dizer para ela, para dar uma chacoalhada naquela mulher e dizer: "Moça, pelo amor de Deus, você não sabe o que você está causando à autoestima da sua filha. Você não tem ideia do que você está causando à imagem que a filha tem dela própria, a autoimagem da filha. E isso determina o tipo de pessoa que ela vai ser. Isso determina se é uma pessoa que vai ter sucesso na vida ou não. E o que é sucesso? Sucesso é ser feliz. Sucesso é se realizar. Sucesso é você encontrar a sua paz de espírito, você olhar para si próprio e perceber que você está bem, que você está conquistando as coisas que você se propôs para você mesmo, não porque foi imposto por alguém ou pela sociedade, mas porque aquilo faz sentido para você, porque aquilo faz o seu coração cantar. Isso é que é ter sucesso na minha concepção. Só que esse processo de encontrar tudo isso e de ficar em paz consigo mesmo, ele é totalmente assassinado com atitudes como a que essa mãe, que eu comentei com vocês, toma. E às vezes a gente toma o tempo todo. Eu vou dizer para vocês em alguns momentos que o que a gente assume essa responsabilidade, né, de ser mãe, que é a parte mais importante, que eu acho, é o papel mais importante que a gente tem na vida, sem receber nenhum tipo de informação, nenhum tipo de formação para a gente realizar essa tarefa. Então, vou te dar um exemplo de coisas que a gente fala, às vezes até sem perceber, sem querer, e que acaba realmente com a autoestima dos nossos filhos. Olha, você já ouviu algum pai ou alguma mãe falar assim: "Nossa, você só pode ter puxado ao seu pai. A quem que você puxou? Moleque, safado." Você já ouviu algum pai falar assim com os filhos? Eu já ouvi algumas vezes. E, na verdade, eu me envergonho muito que, às vezes, eu ouvi isso da minha própria boca para o meu filho Tiago. E eu percebo o quanto o Tiago não sabe o quanto ele é maravilhoso. O Tiago não sabe, porque eu, quando ele tinha idade de saber, de formar a sua autoimagem, a sua percepção de si próprio, eu, que era a primeira referência dele, não dizia. E eu não dizia porque eu não sabia, ninguém tinha me falado. Eu estava reproduzindo o modelo da minha avó, da minha mãe, da sociedade, eu estava reproduzindo o que eu via, o que eu estava percebendo da minha tribo, a espécie humana, aqui do Brasil, pelo menos.
né? E eu repetia isso sem saber. E quando a gente faz esse tipo de coisa, na verdade isso é destrutivo. A gente nunca deve esquecer que o nosso filho vai pensar dele próprio aquilo que a gente disser que ele é, né? Se a gente disser para ele o quanto ele é valioso, o quanto que ele é importante para nós, é quase certeza que ele vai fazer muito mais do que a gente espera deles. É assim que funciona, mas a gente não foi treinado para fazer isso, e que é uma grande perda. Eu vou te dar um outro exemplo. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui com você. Só um minutinho, deixa eu pôr aqui na nossa tela. Aqui. Muito bem. Muitas vezes a gente vê nossos filhos dizendo que eles não sabem fazer as coisas, né? Dizendo que eles não conseguem fazer determinada coisa. E você não consegue fazer nada direito. Eles não podem errar na mínima coisa que a gente já diz isso para eles. Por exemplo, se eles estão nesse livrinho que é a base dessa nossa live de hoje, ele é todo ilustradinho e ele tem uma imagem que é a mãe e o filho fazendo faxina. Então a mãe está ali com a vassoura, o menininho está com um balde e limpando uma janela. E de repente ele esbarra no balde e o balde vira, né? E aí tem duas maneiras que os pais se comunicam com os filhos nesses momentos. Alguns vão dizer: nossa, você tem a mão furada, você não faz nada direito, nossa, de novo, tá de má vontade. Quando o certo que a gente deveria falar para os nossos filhos nesse momento é reconhecer que esse balde poderia virar com a gente, que a gente já derrubou muitos baldes na vida, principalmente quando a gente estava aprendendo a fazer isso, que a gente já faz isso há muitos anos, a gente já está treinado e ainda assim de vez em quando a gente faz isso, mas a gente só consegue ver o lado negativo e ao invés de dizer, nossa, o balde virou, ainda bem que você está me ajudando, senão eu nem sei, eu ia ter que limpar tudo isso sozinha. No lugar de falar isso, a gente acaba esculachando com ele e tirando dele a vontade dele ajudar a gente mais. Porque se seu filho acredita nisso, né, que ele não é capaz de fazer nada direito, que ele sempre dá fora, que ele sempre faz errado, ele vai ficar com medo de fazer as coisas. E dizer essas coisas positivas, que, nossa, ainda bem que você está me ajudando, senão eu tenho que limpar tudo isso sozinha, isso faz com que os nossos filhos se sintam mais seguros, ele passa a confiar na sua própria capacidade, e quando ele faz isso, ele tem menos medo de errar, e uma pessoa que tem menos medo de errar, ela consegue arriscar muito mais, ela consegue fazer as coisas com muito mais ímpeto. Uma grande queixa que eu recebo dos pais dos meus escoteiros, isso ao longo de anos, é que eles não querem nada com nada. Inclusive, tem um livro que eu estou lendo, chama O que o Jovem Quer da Vida. Não sei se dá para você ver, está ali em cima, é o segundo de baixo para cima, tem um vermelhinho, um azul. Esse livro, ele retrata bem essa letargia, essa falta de vontade de viver, essa preguiça que os jovens demonstram hoje de viver. Antigamente, os jovens eram mais engajados, tinham mais garra, mais gana, mais vontade de fazer as coisas. Hoje em dia, a percepção dos pais é que os jovens não querem mais fazer nada, eles não querem nada com nada. É uma das frases preferidas dos pais de adolescentes que eu percebo hoje, né? E deixa eu então passar para outro exemplo de coisas que a gente fala. E tudo isso essa percepção que nós temos é causada justamente porque a gente bota medo nos nossos filhos de errar. Toda vez que eles cometem um mínimo erro, a gente cai de pau em cima deles, a gente não consegue perceber que eles estão num processo de aprender a fazer as coisas, principalmente as coisas que eles não estão habituados a fazer. A gente acha que eles têm que aprender, tem que nascer já sabendo, mas não é assim, né? As coisas precisam de tempo para serem absorvidas, para serem
aprendidas, né? Outra ceninha que tem aqui nesse livro, que eu acho uma graça, ela diz o seguinte: tem uma criança chamando a mãe, né, puxando a mãe, e a mãe está de frente para a televisão. Esse livro, ele é um pouquinho antigo, e hoje eu consigo ver muito bem uma outra cena parecida com essa, que é a mãe ao celular, ou a mãe no Netflix, ou a mãe no, no, na internet, nas redes sociais, no Facebook, o que seja, e aí a gente vê nosso filho vindo, né, querendo falar com a gente cala a boca, eu quero ouvir minha novela, ou me deixa um pouco quieta, ou às vezes a gente nem responde, eles estão falando com a gente, mas como a gente está digitando no WhatsApp, a gente nem responde, eles ficam mãe, 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 e quando a gente percebe que eles estão chamando a gente, aquilo irrita a gente profundamente, a gente fala, o que é? Cala a boca, me deixa em paz, vai assistir a novela, vai, não assistir a novela, vai para o seu quarto, vai fazer a lição, vai lavar uma louça, e a gente não percebe que a gente não está fazendo o que a gente está pedindo para eles fazerem. É muito injusto e é contrassenso dizer assim, né? Então, assim, cala a boca, dá ordens aos gritos, aos filhos, não educam os jovens, não educam as crianças, só serve mesmo para deixá-las nervosas e criar um ambiente pesado, desagradável dentro da casa da gente, quebra toda a harmonia, os gritos. Tem uma pesquisa que revelou que as crianças que são tratadas aos gritos, elas têm os mesmos tipos de traumas que as crianças que vivem em estado de guerra. Aqueles países que têm guerra, que joga bomba, que destrói as casas, as áreas dos cérebros que são acionadas quando um filho ouve gritos dos pais, são as mesmas áreas que são acionadas das crianças que vivem em estado de guerra, né? E às vezes o que a gente poderia fazer é dar carinho, é tratar de uma maneira carinhosa. Vem cá, você não acha que você está muito falador hoje, não? O que você está querendo? Põe no colo, conversa um pouco. Talvez se for adolescente, ele não vai querer sentar mais no seu colo, mas senta do lado dele e fala assim: o que foi? O que você está hoje tão exigente, tão falador? Presta atenção nele. Às vezes, quando um jovem precisa ser corrigido, é só você falar para ele: olha, escuta, você não acha que está muito eufórico hoje? Você percebeu como você está eufórico hoje? Isso basta. Isso basta para que ele perceba que ele está agindo de uma maneira fora da casinha. E isso acontece muitas vezes porque os jovens estão naquela fase de oscilação hormonal. Na verdade, o que acontece? Como eles estão passando por um processo de poda das sinapses cerebrais, da parte física mesmo, sabe? As conexões entre os neurônios na fase da adolescência, elas estão sendo podadas e estão sendo eliminadas aquelas sinapses, aquelas ligações que não estão sendo usadas. Isso é uma maneira do cérebro otimizar a capacidade de aprendizagem do jovem. Por isso que nessa idade eles aprendem com tanta facilidade que às vezes até confunde a gente, porque eles parecem às vezes até mais espertos, mais inteligentes do que nós os pais. E não é que ele está num momento em que o cérebro dele está tendo uma transformação bioquímica e física mesmo. E isso os torna muito capazes de aprender as coisas. E às vezes aquele 220 que eles têm, e a oscilação, às vezes assim, acorda querendo dominar o mundo e às vezes não quer nem levantar da cama, parece que eles são meio bipolares, né? Isso acontece e a gente, às vezes, só de chamar a atenção do jovem para esse fator, não precisa gritar, não precisa humilhar, não precisa brigar com ele. Nossa, mas estamos faladores hoje, hein? Ele já vai perceber. E conversa a respeito disso que eu estou falando para você com ele. Explica que ele está tendo oscilações de neurotransmissores, que são hormônios, que fazem com que
o estado de humor dele se altere com muita facilidade. Então, às vezes ele está super falante, às vezes até irrita a gente, e às vezes ele está super recluso, só quer saber de ficar dentro do quarto e até assusta a gente um pouco, né? A gente pode fazer assim, conversar com eles, não precisa gritar, não precisa se irritar. Quando a gente grita, geralmente a gente está mostrando que a gente está perdendo o nosso autocontrole. E não é exatamente isso que a gente quer mostrar para os nossos filhos, não é mesmo? Olha, outra maneira, tem aqui uma figurinha que diz, né, tem a mãe brigando com a menina, é o pai, na verdade, nessa figurinha, tá brigando com uma mocinha, uma adolescente, e do lado tem uma irmãzinha menor com uma boneca quebrada, né? E na primeira imagem, o pai diz: você não fica envergonhada por estar sempre fazendo besteira? Quando a gente fala assim com os nossos filhos, diante de um erro, de uma falta, de uma falha, não, é só botar mais lenha na fogueira quando a gente faz com que ele se sinta ainda mais culpado. Nossos filhos são bons, eles têm vontade de ser bons, eles têm vontade de acertar. Eles não fazem coisa errada porque eles querem. E a gente fazer eles se sentirem piores ainda só reforça aquele sentimento, não faz bem. Ao passo que se você diz, olha, na outra figurinha tem aqui, né, o pai colocando a mão no ombro da filha e falando, olha, eu tenho certeza que você não vai fazer de novo. Como que a gente pode reparar esse erro? Ajuda, né? Olha, quebrou a boneca da irmã? Como que a gente pode consertar isso? O que que a gente pode fazer para que sua irmãzinha não fique chateada com você? Fala num tom normal, fala de gente para gente, olho no olho, não precisa se colocar numa posição de polícia, de autoritário, de melhor que ele, porque a gente não é, a gente também cometeu nossos erros. E os nossos filhos, eles devem sim tomar consciência das suas faltas e aprender a evitá-las no futuro. E a nossa atitude, fazendo com que eles se sintam mal, não ajuda nesse processo, pelo contrário, piora ainda mais a situação. É o que a gente chama de reforço da atitude negativa. A gente deve promover um ambiente, um jeito de falar que faça com que seu filho perceba que errou, mas ao mesmo tempo a gente não precisa crucificá-lo por causa disso. A gente precisa dar uma oportunidade dele se retratar, dele superar aquilo. Todos nós temos nossas falhas e às vezes a gente pega no pé dos filhos da gente de maneira exagerada e isso realmente acaba com a autoestima e com a autoimagem deles. Mas olha, eu vou fazer um adendo aqui, eu vou fazer uma pausa, um parêntese. No sábado passado, a gente conversou, fizemos uma atividade lá no grupo escoteiro, convidamos os pais e as mães dos jovens escoteiros e nós discutimos um pouquinho a respeito deste mesmo livro. E eu percebi na fala de alguns pais que talvez eu tenha me expressado de maneira insuficiente para dizer para eles que quando a gente trata o filho da gente com mais carinho, sem tanto grito, sem ser tão enérgico, não significa, por favor, não me entenda mal, não significa que a gente deve deixar que eles façam qualquer coisa, que a gente não deve falar para eles quando eles erram. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a maneira como você fala é que pode estar equivocada. Eu estou colocando sempre aqui na tela, né, a comparação entre a maneira errada e a maneira adequada de falar com os nossos filhos nas diversas situações, e vou dar ainda muitos mais exemplos, mas é importante que você saiba, e eu vou reforçar aqui, que eu não estou dizendo que a gente não deve chamar a atenção dos nossos filhos para as coisas que eles fazem errado. Não é isso, gente. Na verdade, a gente deve sim, porque é nosso papel, é nossa obrigação. Foi para isso que Deus colocou a gente aqui nesse mundo, para orientar essas crianças, esses jovens, para dizer para eles, dar para eles a noção do que é certo e do que é errado. Um dos pais, um querido lá do grupo, disse: Olha, mas nós somos os líderes, né? Quando a gente é chefe de uma repartição, né, no trabalho, somos líderes de equipe,
Nós também somos líderes dentro da nossa casa, e a gente deve sim mostrar qual que é o caminho certo e qual que é o errado. A gente não deve abrir mão do nosso ponto de vista, da coisa que a gente acha que é certo, e dizer para eles o que a gente acha que é certo, e dizer para eles o que a gente acha que é errado. E muitas vezes essas opiniões vão ser conflitantes. E eu não estou dizendo que a gente deve aceitar a opinião deles o tempo todo, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que a maneira como a gente, às vezes, rechaça a opinião deles, ou como a gente chama atenção, ou como a gente pune, ou briga, dá bronca, é agressivo demais. Não precisa ser tão agressivo. Pode ser feito o nosso papel de chamar a atenção sem agredir a criança, sem ser ríspido, sem ser rude, sem ser mal educado. A gente não fala assim com as pessoas, a gente não fala assim com o nosso chefe. E eu acho que a gente gosta mais do nosso filho do que do nosso chefe, não é? Então, por que que às vezes nosso chefe fala alguma coisa que a gente não concorda, e às vezes a gente nem expõe o nosso ponto de vista, a gente se anula, e nem era para fazer isso. A gente se anula, a gente não expõe o nosso ponto de vista para o nosso chefe, porque nós não sabemos expor os nossos pontos de vista. A gente está acostumado em casa com grito, com xingamento, com elevação de exaltação de emoções, e não precisa de nada disso. A partir do momento que a gente aprende a maneira certa, a maneira adequada de expor nossos pontos de vista, de ensinar, de orientar, de dar o caminho, de dar o rumo, de falar o que é certo, de falar o que é errado, quando a gente faz isso de maneira certa, assertiva, adequada, a gente pode fazer isso de maneira. A gente pode fazer isso para os nossos filhos e a gente pode fazer isso para os nossos chefes, da mesma maneira. Se a gente não fala para o nosso chefe, não é porque a gente tem medo de ser mandado embora, é porque nós não aprendemos como é que a gente fala as coisas. E aí, como a gente não está treinado a falar, a gente não fala para o nosso chefe, mas para o nosso filho a gente fala, porque os nossos pais falavam assim com a gente, porque a nossa cultura, nossa sociedade hoje em dia está acostumada a desrespeitar os jovens. A gente não tem consideração por eles. Eu não sei o que que eu posso falar de exemplo. Deixa eu ver se nos próximos exemplos me surge alguma ideia para te dar de exemplo disso que eu estou dizendo agora, a maneira como a gente fala. Espera aí um pouquinho, eu vou compartilhar aqui de novo com você. A gente diz assim, ó, não discuta com a sua mãe. A gente não deixa eles darem a opinião deles. E hoje em dia, para que os jovens se desenvolvam, hoje em dia não, sempre foi assim. É que antigamente, o jovem não tinha acesso a tanta informação, não existia o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi criado justamente para proteger os jovens e as crianças de abusos, de maneiras exageradas no trato para com elas. Então, assim, ó, criança não tem querer, não discuta comigo, eu sou sua mãe, quem manda aqui sou eu. Tudo isso é uma maneira autoritária de repreender. E isso não agrega, isso não é o jeito certo. O autoritarismo e a repreensão não educa. Por esse caminho, tudo que a gente vai conseguir é que os nossos filhos se comportem bem, entre aspas, mas porque eles têm medo de nós, eles têm medo das consequências do que nós vamos fazer. Significa que quando a gente não estiver perto, ele não vai deixar de fazer aquilo porque ele sabe que é errado, ele vai deixar de fazer aquilo só quando a gente estiver perto ou quando tiver alguém tomando conta, olhando. Quando não tiver ninguém tomando conta, ele vai fazer o que ele achar melhor, porque não foi ensinado para ele o que é certo e o que é errado. Aí a outra maneira, olha, eu não concordo com isso que você está dizendo, mas o que que você acha? Me fala mais a respeito dessa sua ideia. O diálogo, ele facilita a compreensão dos valores que a gente deseja transmitir para os nossos filhos. Isso permite com que eles
assim, ó, não discuta comigo, a gente está sendo autoritário, a gente está dizendo para eles assim, a sua opinião não é importante, a sua opinião não importa para mim. E isso é terrível, isso é algo horroroso para a gente passar para os nossos filhos. Olha aí, não discuta que eu sou sua mãe. Quando o certo é dizer: "Olha, eu não acho isso não, eu acho isso, isso e isso, mas você, qual que é a sua opinião? O que que você acha? O que que você pensa a respeito disso?". Procura se aproximar, procura saber o que é que seu filho pensa. Isso, gente, vai fazer toda a diferença na autoimagem e na autoestima dele. Quando a gente vê lá na frente pessoas que no mercado de trabalho precisam fazer curso de humanização, humanização do parto, humanização das relações, humanização do tratamento ao cliente. Eu já ouvi uma pedagoga dizer: "O que é que a gente virou para ter que fazer curso de humanização? Se a gente não é mais humano, de onde que vem isso?". Gente, e vem dessa maneira agressiva, punitiva, que aflige, que comprime, que dá medo, que apavora os nossos filhos. Eles, quando crescem, eles não querem mais se expor, porque eles têm medo de errar. Eles não querem mais colocar a opinião deles, porque foi falado para eles que a opinião deles não serve, que a opinião deles não é não é digna de ser considerada. Por isso que a maioria das pessoas, às vezes, não acreditam que elas podem conquistar as coisas. Outra situação que tem aqui no livrinho, tem uma menininha que rabiscou toda a parede. Para trazer para o mundo do adolescente, a gente, tem números. Olha, se eu for perguntar para você aí, digita aí para mim, em qual situação você acha que você poderia dar essas respostas para o seu filho adolescente? "Eu tenho ódio de você, quando você se comporta mal. Eu tenho raiva, eu odeio você, tem hora que eu tenho vontade de sumir". Que isso diz para os nossos filhos? Que a gente não gosta deles. É isso que a gente está dizendo. Quando, na verdade, a nossa postura deveria ser sentar com calma, num momento que a gente não está nervoso, não está explodindo de raiva, deixar passar, respirar, acalmar a nossa própria emoção e dizer: "Olha, eu amo você, eu adoro você, mas eu não gosto quando você sai e você não diz para onde vai". Esse tipo de coisa me faz ficar preocupada. A gente já conversou a respeito disso e eu tenho certeza que você consegue fazer melhor do que isso. Falando desse jeito, gente, a gente diz que o ama, mas a gente é firme, a gente diz o que a gente precisa, a gente diz como a gente se sente, mas sem culpar, sem ferir, sem magoar. Nossos filhos, eles precisam se sentir amados, mesmo quando eles erram e erram feio, principalmente quando eles erram e erram feio. E aí, quando eu falo isso, muitos pais acabam confundindo e achando que não é para corrigir, que se a gente corrige, a gente está sendo que a gente está afastando os nossos filhos. Não é 8 nem 80. Não é ser permissivo, não é fingir que não é com a gente, não é evitar o conflito. Perceba, o que eu estou dizendo não é que você deve evitar o conflito com seu filho. O que eu estou dizendo é que você deve evitar de conversar com seu filho quando o seu controle emocional está para ser perdido. Porque geralmente, quando a gente já está nervoso, irritado, estressado e vai chamar a atenção de um adolescente sobre algum mau comportamento que ele teve, a tendência é que a gente não tenha paciência para ouvir o lado dele, que a gente não tenha paciência de interpretar que talvez ele tenha errado sem querer.
Geralmente, no piloto automático, as nossas emoções nos fazem extravasar aquela raiva de uma maneira que às vezes a gente diz coisas, às vezes a gente agride nossos filhos, às vezes a gente bate neles, só para depois se arrepender. E eu vou dizer uma coisa para você, se ainda ensinasse, talvez até valesse a pena, mas eu juro para você, não ensina, não ensina. Quando a gente bate nos nossos filhos, o que a gente está ensinando é que agressão física é amor. E aí a gente vê, de repente, uma pessoa na cadeia, presa, porque matou a companheira, e quando a gente vai investigar a fundo o que foi que aconteceu na vida dessa pessoa, a gente vai descobrir que ele apanhava muito do pai e que o pai dizia: eu te bato porque eu te amo. Gente, bater não é amar. Corrigir, orientar, dar limites, dizer o que pode e o que não pode, isso sim é amor. Bater não ensina. Bater não faz com que ele mude de atitude, faz com que ele tenha medo de você. E novamente vem aquela situação em que ele, na sua frente, não vai falar, e aí vem as mentiras. Uma queixa muito frequente dos pais é que os jovens mentem desesperadamente, mentem de uma maneira assustadora. E quando seu filho está mentindo para você, pode ter certeza, ele tem duas situações que pode estar acontecendo com ele. Ou ele tem medo de te decepcionar, de te magoar, ou ele tem medo de, da reação que você vai ter. Ele tem medo de apanhar, ele tem medo do castigo. Mas olha, se isso ensinasse, veja bem, acompanha esse meu raciocínio. Se bater ensinasse, a gente bateria uma vez e não precisaria bater de novo. Concorda comigo? Porque se ele tem medo de apanhar, ele não vai fazer aquilo de novo. Por que ele faz então? Percebe que não é efetivo, não é eficaz, não resolve o problema. Bater, às vezes as pessoas justificam assim: ah, mas uma coisa é espancar, outra coisa é dar umas palmadinhas. Eu falava isso, eu justificava que eu batia no Tiago com isso. Eu falava frases do tipo: pé de galinha não mata pinto. Né, a galinha vai pisando e de repente pisa no pintinho, o pintinho sai pipi, pipi para lá e de repente já está tudo bem de novo. Mas não é verdade. Eu estudei muito para chegar a essa conclusão. E não é fácil admitir que eu errei a minha vida inteira. A adolescência do Tiago inteira eu errei. Errei feio. Mas talvez tenha sido esses erros que me levaram a entender que não é batendo que a gente consegue ensinar os nossos filhos. O que a gente deveria fazer é dizer para eles assim: olha, isso é muito grave. O que você fez é uma situação muito grave. Tem coisa que é certa, tem coisa que é errada. O que você fez é muito errado. Escuta a versão dele e dá a punição. Mostra para ele as consequências. Mostra para ele o que acontece quando ele faz aquele tipo de coisa. Bater, além de não educar, o castigo físico é uma violência contra a dignidade da pessoa. Olha, a maioria das pessoas que tem algum tipo de distúrbio, de violência, que pratica bullying na escola, não o que sofre bullying, o que pratica bullying na escola, geralmente são provenientes de lares em que a palmada, chinelada, cintada, as surras são o recurso principal de punição, de correção. E se você age assim, sem querer, você acaba acostumando a criança a resolver as coisas por meio da violência. É isso que a gente ensina para elas quando a gente bate. E no final, ela vai reproduzir o mesmo modelo com o seu neto. E eu vou dizer uma coisa para você: se tem uma coisa difícil de ver, é ver o seu filho cometer os mesmos erros que você cometeu. Porque aí depois é muito difícil você ter moral para desfazer aquilo.
que você fez, foi o exemplo que você deu a vida inteira. É muito mais difícil. É melhor agora que eles são pequenos, que eles são jovens, que eles são adolescentes, que eles ainda estão sob a sua tutela, eles ainda estão sob a sua responsabilidade. É muito mais fácil mudar o jogo agora do que depois. Agora eles ainda estão em formação. Agora eles ainda estão formando a personalidade deles. Eles estão na fase em que é mais fácil aprender. E essa fase é maravilhosa para a gente conseguir dar esses retornos para eles. Quando a gente senta e diz para eles assim: escuta, isso que você fez está muito errado. A gente precisa conversar a respeito disso, né? Uma boa conversa pode fazer com que o jovem acabe aprendendo o que é certo e o que é errado, mesmo quando a coisa é muito grave. Não há nada, não há nenhum erro que ele cometa que justifique a tal da surra, tá? Eu sei que é um tema controverso, nossa sociedade ainda não aprendeu isso direito, muitas pessoas não concordam com isso, mas se você pesquisar um pouquinho, você vai verificar que as pessoas que são tratadas, pessoas jovens, que quando eu falo pessoas, algumas pessoas não associam os jovens, os adolescentes com pessoas, mas crianças são pessoas, bebês são pessoas, e todos merecem o mesmo respeito, né? Quando a gente trata uma pessoa, um jovem, com desrespeito, com violência, a gente não pode esperar dele mais tarde nada menos do que violência também. É isso que vai chegar, tá bom? Outra situação que vem é uma figurinha que está dizendo assim, a criança está estudando, o jovem está fazendo lição de casa, né? E aí a mãe fala assim, eu já repeti isso milhares de vezes, você não aprende nunca, né? Isso, gente, só faz com que o jovem acredite que alguma coisa está errada com ela, com a cabeça dela. O jovem acredita que ele tem dificuldade de aprendizado. Se você repetiu 1000 vezes e ele não entendeu, então ele é burro? É isso que você está dizendo para ele? Pensa a respeito disso. Qual seria a maneira assertiva, então, se a pessoa que você está ensinando, seja com dever de casa, aqui na figurinha é com dever de casa, mas pode ser com N situações. Por exemplo, você quer ensinar seu filho a cozinhar, você quer ensinar seu filho adolescente a lavar roupas, e não espere que vá ficar perfeito, que vai ficar maravilhoso da maneira como você faz há tantos anos, nas primeiras vezes. Qual que é a maneira certa? Isso daqui não é muito fácil mesmo. Todo mundo acaba se complicando um pouco no começo. Vamos recomeçar? Vamos rever desde o começo? Como é que se faz isso? Fazendo assim, gente, a aprendizagem é um processo lento, é um processo que precisa ser repetido muitas vezes. Algumas vezes o jovem só vai aprender depois de muitas repetições. Se você pensar, você é assim. Pensa alguma habilidade que você teve que aprender recentemente. A própria carteira de motorista é um exemplo muito bom. Você foi lá, o instrutor te ensinou como é que faz a baliza, você foi, fez direitinho e acabou? Foi assim que você aprendeu? Ninguém aprende de uma vez. Para andar de bicicleta, como é que era? Lembra como é que era para andar de bicicleta? Quando você estava ensinando, o seu filho a andar de bicicleta, ele já subiu lá na bicicleta quando era pequenininho, sem rodinhas e foi e acabou? É assim que a gente aprende? Para aprender a andar. Como é que foi o processo de aprendizado do seu filho quando ele estava começando a andar? Ele saiu do berço, levantou e saiu andando, correndo? Claro que não. Lembra? Primeiro ele ensaiou ficar de gatinho, ele ficava em 4 apoios e tentava se movimentar um pouquinho. Algumas crianças se arrastam, aí depois arrasta, dá uma engatinhada meio esquisita, meio torta, talvez arrastando uma perninha, depois engatinha melhor, depois já dá pique engatinhando, não é assim? Depois começa a querer levantar, segurando nas coisas, e aí sente medo e abaixa de novo. Quantos meses, quantos ensaios, quantas tentativas, quantas quedas.
Esse processo de aprender as coisas é lento. Só que ninguém nunca chamou uma criança, um bebezinho de burro, porque ele não levantou e saiu correndo. A gente sabe que é um processo, a gente viu acontecer. Por que que a gente não tem a mesma ternura, a mesma paciência com os nossos filhos adolescentes, gente? Eles também merecem esse tipo de consideração. Aprender a andar é tão difícil para um bebê, quanto é difícil para um adolescente aprender a fazer as coisas que você está ensinando só agora para ele. A maioria dos jovens que eu conheço não foram ensinados desde pequeno a tirar a mesa, a lavar os pratos, a cuidar da sua própria roupa, a cuidar do seu próprio quarto. Por que não? Porque nossa vida é muito corrida e a gente tem pressa, a gente quer fazer logo, então a gente não tem paciência de ensinar. E aí, quando eles crescem e têm aquelas sacadas, lembra do cérebro funcionando a 1 milhão, que aprende muito rápido, a gente quer que eles aprendam no nível da gente, que eles façam perfeito. E apesar deles estarem aprendendo com muito mais facilidade do que quando eram menorzinhos, ainda é um processo. Então não espere que seja de uma vez. Tenha paciência, espera a aprendizagem acontecer. Eu acho que a gente vai ter um ganho, inclusive, com a nossa relação, a nossa afetividade com os nossos filhos. Quer ver outro exemplo? Aqui a gente tem uma figurinha que está dizendo assim: eu já falei 3 vezes, você vai ver quando seu pai chegar. Gente, as ameaças não são uma solução, principalmente quando traduzem a fraqueza de um dos pais e apresentam o outro como sendo aquele que castiga. Você dizer, você vai ver quando seu pai chegar, você está dizendo para o seu filho 2 coisas. A primeira coisa é que você é uma banana, que não serve para nada, que só o pai que vai dar jeito, que vai ter condição de resolver aquilo, né. Eh, e quando a gente diz assim: "Olha, eu sinto muito, mas isso que você fez não pode ser assim, por causa disso, disso, disso". Explica, explica. Eles têm condição de aprender, eles têm condição de entender. Quando eles são adolescentes, eles têm sim condição de de entender o que a gente está falando. Se a gente fala para eles simplesmente: "Quando o seu pai chegar", eu já falei, já falei, já falei 1000 vezes. Quem falou 1000 vezes, gente, vai falar 2000, porque não é para falar 1000 vezes, é para falar uma vez só. "Eu sinto muito, mas isso precisa ser feito assim, por causa disso, disso, disso". Isso sim resolve. Ser coerente, ser consequente, ser amável, explicar o porquê das coisas. Só assim é que a gente consegue ensinar as coisas. E se depois de agir dessa maneira, você ainda achar que precisa de um castigo, tá bom, dê o castigo, mas não fica de ameaça. Isso não é bom, nem para você, nem para o seu filho e nem para a relação do seu filho com o seu marido. É verdade isso que eu estou falando, é verdade esse bilhete, como eles dizem por aí, né. Gente, uma outra coisa, assim, que é terrível para a autoestima dos nossos jovens, e a gente faz isso com eles o tempo todo, é fazer críticas à imagem física deles. "Nossa, você vai com esse tênis? Ai credo, você vai com essa roupa? Nossa, e esse cabelo aí? Ai, e esse piercing? Nossa, você está sempre descabelada. Ai, vai passar um desodorante". Gente, isso é humilhante. Isso acaba com a autoestima de qualquer pessoa. E na verdade acaba também com a sua relação com ele. Sabe por quê? Porque ninguém gosta de ficar perto de uma pessoa que faz esse tipo de comentário grosseiro. Não é assim. Cuidado para não criticar o tempo todo. A gente precisa ter cautela, a gente precisa ter cuidado
diante das imperfeições e dos defeitos dos nossos filhos. A gente não deve ficar reforçando o negativo o tempo todo. Procura o lado bom. Olha, esse exemplo aí, né, "Você tá linda, nossa, essa blusa rosa ficou uma gracinha em você". Ignora um pouco o cabelo que tá bagunçado. Fala alguma coisa que ficou bom. Procura um detalhe que esteja bom e reforça aquilo. Ficar o tempo todo, chamando atenção para o negativo, faz com que o jovem não perceba as qualidades que ele tem. Quando você diz para ele: "Olha, que legal que ficou isso em você", você contribui para que ele forme uma boa imagem dele mesmo. Você faz com que ele se sinta melhor consigo mesmo, e aí ele vai ter a tendência a querer se arrumar mais. Faz um exercício de parar e tentar imaginar como ele se sente quando você fala assim. Como você se inverte os papéis. Como você se sente, e alguns adolescentes já fazem isso com os pais. Alguns adolescentes já fazem isso com os pais ou com as mães. "Nossa, você está muito velha. Nossa, você está muito gorda. Ai, a mãe de fulano é super moderna. Você parece que é muito mais velha que ela". Eles fazem isso. Isso está certo? Não está certo. Mas quem que ensinou? Com quem será que eles aprenderam esse tipo de atitude de reforçar o lado negativo, de reforçar o que está ruim? Quer ver outro exemplo? Fraquinha essa boletinha, hein? Bem que podia tirar umas notas melhores. Você só faz isso na vida, você só estuda. É sua obrigação fazer melhor do que isso. Você já ouviu algum pai falar desse jeito? Comenta aí, gente, para mim, por favor. Fala aí nos comentários se você já viu algum pai, dizendo esse tipo de coisa, que você só estuda, você tem obrigação de só tirar 10. Você não faz mais nada na vida, então você teria que ter um desempenho melhor. Já viu os pais falando isso? E como você acha que poderia ser melhor? Como você acha que a gente ajudaria que eles fizessem de maneira melhor? Quando você fica reforçando o lado negativo, você está puxando ele mais para baixo, você não está incentivando, você está destacando o fracasso. Puxa ele para cima, dê os parabéns pelas coisas que ele faz bem, cumprimente e celebre as coisas que estão melhorando. Olha nesse exemplo aí, o pai diz: "Que bom, suas notas de matemática estão melhorando". As notas do boletim ainda não estão perfeitas, mas quando você reconhece as pequenas melhoras, a tendência deles é querer fazer melhor. E uma coisa que os pais erram demais e que eu percebo, assim, o tempo todo, vou mostrar para vocês, tem aqui no livrinho, ó, tô com ele aqui na minha frente. Os pais costumam dizer assim, ó, chegam para mim, na minha cara, na frente do jovem, na frente do adolescente, e contam todas as coisas que eles não fazem direito em casa. É aquele negócio, assim, de chegar para a vizinha e falar assim: "Ih, esse daí, ó, tem jeito não, ele é um preguiçoso". Quando eu vou elogiar os jovens para os seus pais, numa tentativa de aumentar a autoestima deles, numa tentativa de mostrar para os pais que os filhos têm capacidades e mostrar para os próprios filhos que eles são bons, e isso reforçar a maneira como eles se veem e querer cada vez melhorar, o que eu recebo de volta são os pais dizendo: "É, só se for aqui, porque lá em casa não é desse jeito não. Ixi, lá em casa, chefe, se você vê a bagunça", o seu filho vai acabar acostumando a acreditar. Ele vai acreditar que ele não é capaz, ele vai acreditar que ele só faz coisa errada. E aí, ele não vai mais ter vontade de fazer, não vai mais ter vontade de vencer. As crianças, os jovens, quando eles são elogiados, quando você puxa
para ele, elogios, seja na frente das outras pessoas, seja em particular, eles se sentem merecedores, eles se sentem, merecedores de sucesso, eles se sentem merecedores de conquistar alguma coisa na vida. Assim, a autoimagem deles acaba interferindo na maneira como eles percebem suas capacidades. Às vezes ele não vai querer fazer um vestibular, não porque ele tirou notas baixas, mas porque a vida toda ele acreditou que ele não era capaz de tirar nota melhor. Porque o feedback que foi sendo dado para ele era justamente de que ele não era capaz. E ó, lá em casa é um fracasso. Fala assim, com essas palavras na minha frente, pior, na frente do próprio filho. Isso acaba com ele. Isso faz com que ele não tenha mais vontade de repetir os sucessos que ele teve na atividade escoteira, por exemplo. Entende o que eu estou querendo dizer? Outro exemplo, credibilidade. Gente, quando eu conto para os pais que a gente coloca um facão na mão de um jovem de 11 anos e manda ele para o bambuzal e deixa ele cortar algumas varas de bambu sozinho, os pais não acreditam. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, a coisa mais importante, a coisa mais linda que a gente pode fazer pelo nosso filho é dizer para ele que a gente confia na capacidade dele. Eu estou falando assim meio sem contexto, então, só para esclarecer, o movimento escoteiro, ele é todo estruturado de uma maneira a preservar a segurança dos jovens. Ninguém é bobo, ninguém é débil mental de colocar o facão na mão de uma criança de 11 anos despreparada para fazer qualquer coisa que não seja seguro para ele. Existe todo um treinamento que é feito dentro da sede, a gente se encontra lá todo final de semana, olha, vamos treinar isso, vamos treinar aquilo, é ensinada a técnica de segurança. Algum jovem desse que tenha participado do escotismo está mais preparado para lidar com ferramentas de corte, para lidar com algumas coisas no mato, do que às vezes até seus próprios pais. Eles têm uso de canivete, eles têm uso de ferramentas, pá, enxada, facão, serra, muito material, muito material. Mas é tudo treinado, tudo orientado, não é feito de qualquer jeito. Mas esse treinamento demonstra para eles uma confiança na capacidade deles. Gente, é só lembrar de alguns anos atrás, algumas décadas atrás, quando a maioria da população ainda vivia na zona rural, o que que acontecia? A criança de 7 anos de idade, criança de 7 anos de idade, não era raro ter que cozinhar o almoço da família, cuidar dos irmãos mais novos, alguns até muito novinhos mesmo, muito novinhos, bebês, enquanto os pais estavam na lavoura, estavam na lida do campo. Isso era muito comum. Minha mãe me conta essas coisas, muitas pessoas da geração dos nossos pais falam isso para a gente. Por que que então uma criança, quando a gente vai acampar em algum tipo de fazenda, e lá na fazenda a gente encontra algum jovem que mora lá, a capacidade, a desenvoltura desse jovem é muitas vezes superior à dos jovens urbanos. Por quê? Porque é colocado neles uma confiança de que eles são capazes de lidar com algumas coisas. Então, quando você diz assim, eu não acredito nisso, no caso dessa frase que tem aqui, eu vou colocar para você, aqui no livrinho, está dizendo a respeito de confiança na palavra da criança e não na capacidade, tá? Aqui está dizendo não acredita na palavra, não acredita no que ela diz. A imagem que está aqui é um rapazinho, né, mostrando para a mãe que tem um monte de brinquedo jogado no chão, e a mãe está dizendo: "Ah, não foi você quem fez? E você acha que eu vou acreditar nisso?". Gente, a mãe, forma no filho uma ideia de que ele não é digno de confiança, de que não é possível acreditar nas coisas que ele fala,
Sendo que aqueles brinquedos todos que estavam no chão poderia muito bem ter sido o gato que passou e derrubou a caixa de brinquedos, poderia ser o vento que derrubou, poderia ter sido 1000 situações. Se o jovem fala: "Não fui eu que fiz", por que que você não dá um voto de confiança? Por que você não diz: "Nossa, tenho certeza que não, você não é de mentir, eu acredito em você. Você me ajuda a pegar tudo isso mesmo assim?" Ele vai te ajudar, você não precisa, colocar ele em xeque. A criança a criança e o jovem que não se acredita, a desconfiança, ela quebra a comunicação e ela provoca comportamentos hipócritas nesse jovem. Sabe aquele jovem que é hipócrita, que é irônico? A criança e o jovem que não se acredita, em que a gente não deposita confiança, fica sonsa. A criança em que se confia, a criança em que você diz: "Eu confio em você, eu acredito na sua palavra, eu acredito que você é capaz", essa criança não tem medo de dizer a verdade. O dia que der ruim lá na rua, o dia que acontecer alguma coisa errada, ele vai ter confiança de chegar em você e te contar, porque ele sabe que você é justo, ele sabe que você acredita nele, ele sabe que ele é digno de confiança. Acredita em mim, esse livro ele mudou a minha maneira de ser mãe. A Thalita é uma pessoa muito mais preparada para lidar com as coisas da vida do que o Tiago, porque eu cortei as asinhas dele, eu cortei a autoconfiança que ele tinha nele próprio. Eu muitas vezes coloquei em xeque a credibilidade, a dignidade dele. E olha, depois de adulto, para você admitir que você fez errado e que ele é sim digno de confiança, dá muito mais trabalho. Outra coisa que os pais fazem muito: "Outra vez chorando? Nossa, você chora à toa. Ai, que drama". Tudo a gente menospreza. Olha, se a criança está chorando, se o jovem está chorando, se ele está fazendo um drama, é porque para ele, na percepção dele, aquilo é importante. Traz para perto de você. Vem cá, me conta, dá o ombro, deixa chorar. Se o jovem está chorando, é porque alguma coisa importante aconteceu para ele. Procura descobrir o que que há por trás desse sinal. E olha, se o que ele está sentindo é muito forte, se o que ele está sentindo não é tão grave assim, com a sua postura de acolhimento, de conforto, de apoio, logo ele vai parar de chorar. Agora, se existir alguma coisa mais séria, a sua atitude carinhosa, acolhedora, vai te possibilitar descobrir o que está acontecendo. Eu vou contar para você uma coisa que aconteceu, eu vou dizer o milagre, mas não vou dizer o santo. Fica tranquila, tá, amiga? Eu tenho uma amiga e eu estive com ela numa viagem recentemente, e foi quando eu descobri que ela tem uma deficiência auditiva em um dos ouvidos. E eu não sabia que ela tinha isso. Ela não é totalmente surda, um dos ouvidos funciona muito bem, normalmente, e o outro ela tem uma perda, bastante severa da capacidade de audição. E você sabe como ela adquiriu isso? Quando ela tinha 12 anos, ela teve uma otite. E ela ficou chorando, 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 que estava doendo, que estava doendo, que estava doendo. E o pai dela, disse que era muita manha, que era um drama muito, que ela era a rainha do drama, que estava sempre fazendo drama por tudo, que chorava por qualquer coisa. Minha mãe me chamava de manteiga derretida. Ah, a não foi dada a essa minha amiga a credibilidade, o voto de, sabe, aquele, não é voto de confiança, é o benefício da dúvida. Será que haveria a possibilidade dela estar chorando por alguma coisa relevante, por alguma coisa importante? Sabe o que aconteceu? Ela ficou 3 dias chorando de dor. E no terceiro dia, quando finalmente foram levá-la ao médico, era tarde demais. Ela já tinha perdido a capacidade de ouvir de um dos ouvidos. Esse é só um
dos exemplos que eu conheço. Eu conheço muita gente eu conheço muitos casos de jovens que se cortam, que se machucam, que tentam se matar e a percepção dos pais é que ele não tem motivo para isso. Gente, isso é grave. Isso é uma negligência gravíssima e pode levar o seu filho a uma situação de risco realmente importante, realmente relevante na vida dele. Olha esse exemplo. Nessa figurinha, um rapaz está tentando fazer uma coisa e o pai diz para ele assim: "Ó, desiste, você não vai conseguir, você nunca vai conseguir". E na outra situação, o pai diz: "Tenta de novo, eu acho que você vai conseguir dessa vez". Essa espécie de atitude, gente, de falar: "Ih, desiste, você não vai imagina, você passar no vestibular, nunca gostou de estudar? Já vai para o mercado de trabalho que é melhor". Esse tipo de atitude destrói no jovem a vontade de tentar fazer coisas novas, destrói a confiança que ele tem na sua própria capacidade de ter êxito nas coisas. E se você estimula se é um desafio que está ao alcance dele, a sua aprovação, o seu estímulo, vai fazer com que ele acabe conseguindo. Sabe aquela história do sapinho? Que tinha uma história, né, que tinha vários sapinhos fazendo uma corrida. E aí, todos eles estavam fazendo uma corrida. E eles tinham que correr. Espera, deixa eu lembrar do contexto. Ah, mentira, eles estavam num buraco. Todos os sapinhos estavam dentro de um buraco. E eles estavam tentando pular para sair do buraco. Só que eles tentavam pular e obviamente não conseguiam. E os outros sapinhos ficavam falando: "Ih, nossa, esquece, vocês não vão conseguir. Desiste, é melhor a gente ficar aqui mesmo, porque não vai ter jeito". Só que tinha um sapinho que não desistiu. Ele continuou pulando, ele continuou pulando. Todos os demais já tinham desistido e ele não. E ele continuava pulando, até que ele conseguiu sair do buraco. E você sabe por que que esse sapinho conseguiu sair do buraco? Porque, assim como a minha amiga, ele era surdo. Ele não estava ouvindo as outras pessoas falando que ele não ia conseguir. Tem uma frase muito bonita, antiga, que diz assim: como não sabia que era impossível, ele foi lá e fez. E às vezes a gente planta nos nossos filhos a crença de que os sonhos deles são impossíveis, de que o que eles querem para a vida deles é impossível. Vocês conseguem imaginar a tragédia que é um jovem acreditar que ele não é capaz de alcançar os seus próprios sonhos? E você consegue perceber a dor que é descobrir, depois de um tempo, que os próprios pais, a própria mãe, colocou essa crença na cabeça do seu próprio filho, a pessoa que você mais ama na vida? É isso, gente, é isso. Tudo é uma questão da gente estudar, ir atrás de informações. Hoje a gente tem condições de buscar informações. Eu vou ler aqui para vocês, a gente está terminando nossa live, e para terminar, eu só queria ler para vocês a conclusão aqui desse livrinho, só que eu preciso de óculos. Diz assim, ó: o que tentamos mostrar nesse livro? Uma boa imagem de si mesmo é condição fundamental para o equilíbrio e a felicidade de qualquer pessoa. A imagem pessoal é composta por todos os julgamentos e atitudes que temos a respeito de nós mesmos. Ela tem uma enorme importância para o equilíbrio psicológico e para a felicidade pessoal, determinando uma baixa ou uma elevada autoestima. A imagem pessoal nos jovens se forma quase que exclusivamente com base nas opiniões que os seus pais e os adultos com quem convivem habitualmente emitem ao seu respeito. Como o jovem não está em condições. Como a criança não está em condições de questionar aquilo que dizem sobre ela, os rótulos e as atitudes de aceitação e de rejeição
tem para elas um grande valor. As crianças que formam um conceito positivo sobre elas mesmas têm uma elevada autoestima que se manifesta por uma série de atitudes que facilitam sua integração com os demais. Encaram as tarefas com otimismo, têm ideias próprias e não têm medo de manifestar as suas opiniões nem de considerar as ideias novas. São sociáveis e desembaraçadas. Normalmente são alegres, participativas e afetuosas. E inspiram confiança e confiam nos outros. Ao contrário, as manifestações das crianças com baixo nível de autoestima tendem a colocá-las em situações de conflito social. Procuram não ser notadas, se escondem, são mais retraídas e menos participativas, se sentem tristes e desinteressadas de tudo. Você conhece algum jovem assim? Tem medo de expressar suas ideias, tem medo de expressar ideias pouco comuns. Acham que os demais sempre as repelem. São tímidas e assumem com frequência comportamentos agressivos. Tendem a se sentir humilhadas e são crianças conflitivas. Em consequência, quanto mais positivas forem as coisas que dissermos a uma criança, melhor será o seu desenvolvimento. O sistema de confiança permite aprender a usar a liberdade. É muito comum ouvirmos dizer que confiança se conquista. Mas será que essa afirmação é correta? Será que ela é válida quando se trata da educação dos nossos filhos? Eles têm que conquistar a nossa confiança? Será que eles não são merecedores? Será que eles não são dignos da confiança? Para responder essa pergunta, temos que definir o que entendemos por educar. Educar é criar condições necessárias para que a outra pessoa aprenda por si mesma a se desenvolver plenamente. Eu vou repetir. Educar é criar condições necessárias para que a outra pessoa, seu filho, aprenda por si mesma a se desenvolver plenamente. Educar nossos filhos é facilitar a sua passagem de um estado de dependência infantil para um estado de independência adulta, em que eles saibam manejar a sua liberdade a serviço do seu desenvolvimento como pessoa. Então, educar é ensinar a exercer a liberdade. Educar e ensinar a exercer a liberdade são a mesma coisa. Ora, se queremos que os nossos filhos cheguem a ser adultos livres, temos que ir concedendo a eles mais e mais liberdade, na medida em que crescem. Assim, a liberdade é nosso objetivo e também nosso método, razão pela qual podemos falar de uma educação para a liberdade e em liberdade. É possível educar nossos filhos em liberdade e, ao mesmo tempo, desconfiar deles? Evidentemente que não, porque quando se desconfia de alguém, tende-se a restringir ao máximo a sua liberdade. Uma das frases que os jovens mais falam para mim: ninguém me entende. Minha mãe não confia em mim. Isso é terrível. Em outras palavras, é próprio da educação em liberdade a criação de um ambiente de confiança entre pais e filhos. Então, é claro que os nossos filhos não precisam conquistar nossa confiança. Eles deveriam gozar dessa confiança só pelo fato de serem nossos filhos e de sermos nós os maiores responsáveis por sua educação, isto é, por convertê-los em homens e mulheres livres. E, por fim, o último trechinho que eu quero compartilhar com vocês é o resultado de uma pesquisa que diz assim, ó, que há alguns anos um grupo de pais que participava de um estudo foi consultado sobre a seguinte afirmação: uma criança tem direito ao seu próprio ponto de vista e deve poder expressá-lo livremente? Com essa afirmação concordaram 93% dos pais cujos filhos tinham ao seu próprio respeito uma boa imagem pessoal. Mas, entre as crianças que demonstravam pouca autoestima, apenas 9,7% dos pais estavam de acordo com essa afirmação, de que minha criança tem direito ao seu próprio ponto de vista e que deve poder expressá-lo livremente. Esse impressionante resultado, depois confirmado por outros estudos,
deixa bem claro que as atitudes que, como pais, assumimos diante dos nossos filhos são um fator determinante na avaliação positiva ou negativa que eles fazem de si mesmos. E aí, gente, esses vários exemplos que eu dei para vocês, eles comprovam essa relação entre as coisas que a gente fala, a maneira como a gente fala com os nossos filhos e o tipo de adulto que eles vão ser, o tipo de jovem que eles vão se desenvolver. E eu espero de todo o meu coração que isso tenha te ajudado. E eu espero que na próxima quarta-feira a gente se veja novamente. Toda quarta-feira agora a gente tem live. E eu espero te encontrar na próxima quarta-feira, ainda com o nosso tema de como, como me aproximar do meu filho adolescente, como me reaproximar do meu filho adolescente. Então, é isso aí. Eu te espero na próxima quarta e a gente se vê. Obrigada pela companhia, sempre alerta e até mais. Tchau, tchau.